Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 10, né, no item 9 e 10, que é o cisco e o argueiro no olho. É um texto bem curtinho, mas assim, bem provocativo, né? O que seria esse argueiro e esse cisco no olho, né? Nesse texto, Jesus nos chama um pouco de hipócritas, né? Porque a gente tem a capacidade de olhar o defeito do outro, seja esse defeito físico, seja esse defeito educacional, moral, mas a gente tem uma dificuldade enorme de olhar os nossos defeitos. Então ele fala, a gente é capaz de enxergar um cisco no olho de alguém, mas a gente não consegue enxergar uma trave nos nossos olhos. Então, tem uma trave, tem uma barreira que nos impede de enxergar, mas mesmo assim, a gente consegue ver o defeito alheio. Mas quando é conosco, a gente não consegue, né? Então, a gente tem esse hábito, porque não deixa de ser um hábito, né? Que a gente vai cultivando. A gente consegue de longe perceber, fulana engordou, fulana tá mancando, né? Ou, nossa, você viu, olha lá, chupou a bala e jogou o papel no chão, não pôs a cadeira no lugar, né? A gente enxerga de longe essas coisas. Você está às vezes distraído aqui, mas você já percebeu que fulano fez uma coisa errada ali, né? Mas a gente é incapaz de ver que às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente está apressado, sai de qualquer jeito, deixa de qualquer jeito a cadeira. Às vezes você está em algum lugar, você joga um papel, que você pensa, é um papelzinho, o que é um papelzinho? Joga também um papelzinho na rua. Às vezes você começa a criticar o que o outro está fazendo, ou a conduta do outro, né? Você viu como ela se comportou? Você viu como ela está vestida? Você viu como ela falou, né? E às vezes a gente fala até assim, poxa, você viu como fulana foi grossa, estúpida comigo? E quantas vezes a gente já não foi grosso, estúpido com alguém? Quantas vezes a gente já foi intolerante, impaciente com alguém? Mas a gente só vê quando os outros é conosco. Quando é da gente para o outro, sempre tem uma justificativa. É que eu estava com pressa, é que eu estava nervosa, é que eu passei um perrengue no trânsito, é que eu cheguei mal-humorada, é que eu estava com dor, né? A gente tem sempre uma desculpa para dar, para não enxergar, né, em nós esses defeitos. Mas do outro não, o outro não tem desculpa. Poxa, né? Tá passando problema? Resolve, não vem descontar em mim, não é assim que a gente faz, né? Então a gente alivia o nosso lado, mas a gente crucifica o outro. Então, nesse texto, que é tão curtinho, mas ele é tão provocador, ele fala disso, que a gente, com toda a trave que a gente tem diante dos nossos olhos, com toda a incapacidade que a gente tem de enxergar os nossos defeitos e admiti-los, a gente não tem nenhuma moral, nenhum receio de apontar o erro ou a falta de qualidade do outro, né? A gente é muito rápido nisso, muito esperto, a gente pega no ar, né? Mas o nosso não. O nosso a gente fica mais... tem sempre uma justificativa. No meio psicológico, né, dos psicólogos, a gente nada mais está fazendo que é um reflexo, né, dos nossos defeitos. A gente está vendo os nossos defeitos no outro. Então, quando você consegue enxergar alguma coisa no outro, sinal de que é um reflexo. Isso você tem dentro de você. Você pratica isso, né? Então, a gente encobre isso com uma nuvem, porque a gente não consegue admitir, né? Mas a gente vê isso no outro. Mas se eu estou vendo, é porque eu tenho esse defeito. Então, todas as vezes que a gente criticar alguém, apontar o dedo para alguma coisa, para e pensa, peraí, eu estou fazendo isso? Será que eu sou assim, né? Se a gente for fazer um exame de consciência, bem assim, minucioso, né? For muito sincero, entre quatro paredes, só eu e Deus, e ter essa coragem de olhar para si mesmo, a gente vai perceber que muitas vezes a gente é intolerante, é impaciente,
é um pouco rude, né? Às vezes a gente falta um pouco de educação, a gente trata mal alguém, ou observa demais os defeitos alheios, esquece dos nossos. Então a gente vai observar que a gente tem isso também, né? E aí adianta só observar e saber que você faz todas essas coisas? Não. O correto é a gente observar e procurar eliminar isso da gente, né? Então, a gente está aqui nesse mundo para quê, né? Não é só para trabalhar, ganhar dinheiro, trocar carro, trocar televisão, participar da Copa, nem isso, né? A gente está aqui para se melhorar mesmo como pessoa, é o nosso trabalho. Nos melhorando, a gente automaticamente melhora a nossa pequena sociedade, que é a nossa família, e da nossa família se expande para o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de trabalho se expande para a vizinhança, e assim, cada um fazendo a sua parte, a gente vai se tornando uma sociedade um pouquinho mais gentil, mais educada, né, com mais bom senso. Então, mas tudo começa aonde? Da gente mesmo, né? A gente é que tem que tomar o primeiro passo de se corrigir. A gente tem uma facilidade enorme de querer corrigir o outro, mas a gente é difícil. A gente põe um monte de empecilho. Ah, eu já estou velha demais para isso. Ah, e agora eu não mudo mais. Muda, é só querer, né? É a palavrinha-chave. Querer, a vontade, ter vontade de mudar. Não, não quero ser essa pessoa. Não quero ser essa pessoa que fica só vendo o negativo da outra. Quero ser uma pessoa que vê as qualidades, né? Eu quero exaltar as qualidades. E aí é querer e praticar. Então, quando você se vê lá pegando, falando, vendo alguma coisa errada, tudo, para e fala, não, peraí, ela tem qualidade, qual que é a qualidade dela? Né? Vai se corrigindo, até chegar um dia que você já nem... Mas você só começa a ver só as qualidades do outro, né? Porque todos nós somos assim, temos defeitos e temos qualidades, né? Estamos todos no mesmo caminho de aprendizado, né? Todos ali tentando se consertar, se melhorar, se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Esse dia aqui é um ótimo dia para fazer esse exercício, né? Né, Renato? Renato conhece bem. Então, quem puder vir, venha, porque já vai praticar aqui. Mas fora isso, pratique em casa, né? A gente começa praticando em casa, né? Porque em casa é que é a nossa prova maior, porque aqueles que estão mais perto da gente, a gente tem menos paciência. A gente pode ser bocuda, pode falar, pode xingar, pode fazer tudo. O estranho você já se segura um pouquinho mais. Então, começa dentro de casa, ser mais paciente. Ah, fulana é assim, assim. Ah, mas ela tem assim, isso de qualidade. Né? Começa a fazer esses comparativos, porque aí você não fica focado só naquilo que está de errado. Foca naquilo que é bom naquela pessoa. Porque realmente todos nós temos algo de bom, né? E aí, o que está por trás dessa nossa atitude, né? Dessa coisa de ficar vendo o defeito alheio, vendo... O que está por trás de tudo isso são 3 coisas, né? O orgulho, a vaidade e a inveja. Aí eu falei, inveja também. Está por trás desse pequeno ato falho nosso, né? De, mas não faço isso por maldade. Mas tem um orgulho ali, tem uma vaidade ali, tem uma inveja também ali, que todos nós temos um pouquinho, né? Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas a gente ainda tem esse sentimento que atrapalha na nossa evolução. Porque o orgulhoso, ele se acha melhor do que o outro. Então, a partir do momento que eu vejo o defeito no outro, eu estou vendo porque eu não sou assim. Eu sou melhor do que vocês, né? Eu faço o evangelho, eu venho aqui na casa espírita, eu leio. Então, eu estou acima de vocês. Vocês é que estão aí precisando se melhorar. Então, o orgulhoso vai pensar dessa forma, né? Ele não vai pensar que, tipo, olha, estamos no mesmo barco, eu estou aqui justamente porque eu tenho muita coisa para melhorar. Não, peraí, eu já fiz escola, eu estou aqui falando com vocês, então eu já estou um pouco no nível melhor. Ele não vai admitir, né? E ele precisa se sentir melhor do que vocês. Então, tem aí um probleminha
que vem talvez da sua infância, da sua educação, alguma coisa que hoje ele acha que ele é melhor do que o outro, né? E tem também a vaidade, que a vaidade também é outro bichinho que é alimentado pelo orgulho, né? Que nos deixa daquele jeito, né? Ai, é tão gostoso. As pessoas falam, nossa, mas você já está num grau evoluído, né? Nossa, você já sabe tudo isso, ai que bom. Que as pessoas pensam, você trabalha na casa espírita, nossa, você já está mais evoluída. Às vezes não, às vezes eu estou menos evoluída até daquele que vem a primeira vez aqui, né? Porque não basta vir na casa espírita, é preciso praticar. E a prática que é difícil, né? Pôr na prática o dia a dia ali com os seus parentes, o pessoal que trabalha nas ruas. Aqui dentro é tudo flores, é tudo bom, né? É rapidinho a gente chega, se cumprimenta, fala. Então, aqui é fácil ser bom. Lá fora que é difícil ser bom, né? Então, a vaidade também alimenta essa coisa de você ser aplaudido, você ser o melhor, ter essa coraça por fora, né? De estar tudo bem, fala bem, escreve bem, administra não sei o que lá bem. Então você fica todo vaidoso de si, né? E na verdade não é nada disso, né? E o outro é a inveja. Porque a inveja também é aquela coisa, né? De você só não quer, aliás, você quer ter o que o outro tem, mas não basta ter o que o outro tem. Você quer também ser melhor que o outro, né? Que o outro esteja abaixo de você. Então, a inveja não é só querer aquilo que ele tem, mas eu quero que o meu seja melhor do que o dele, né? Ou que ele perca o que ele tem, para que assim eu fico, né, em vantagem. Então, a inveja é outra coisa que deixa a gente acaba olhando, criticando o outro para diminuir o outro, né? Eu diminuo o outro, assim eu me sobressaio, assim eu sou melhor que o outro. Então a inveja também participa desse pequeno ato falho nosso, né? De olhar aí para o outro, para ver o que ele está fazendo de errado, o que ele... todo mundo fala que ele é o bom, que ele é isso, mas ele tem alguma coisa errada. Aí você vai lá e fala, mas ele não é tão legal assim. Mas ele não faz assim, todo mundo fala isso, mas eu faço melhor, né? Então, a gente fica sempre querendo diminuir o outro, né? Por conta dessa inveja. Então, é preciso que a gente trabalhe um pouco isso, né? Esse texto curtinho, ele tem esse cutucão, ele parece tão assim, simples quando você lê, parece que é uma coisa à toa, é só uma questão de hábito, de se melhorar, mas na verdade, né? Ele está mostrando para você, olha o quanto você é orgulhoso, olha quanta vaidade, né? Olha a inveja que a gente fala. Não, a gente até pode admitir orgulho e vaidade, mas a inveja, ninguém quer admitir a inveja. Peraí, inveja não, eu não tenho inveja, para quê? Eu vou ter inveja do quê? Mas está lá escondidinho, né? No meio do orgulho e da vaidade. Então, esse texto vem para isso. Quem tiver o Evangelho, dá uma lidinha, reflita, né? Quem não tiver, lembra da palestra, reflita, se observa um pouquinho mais, veja, poxa, será que eu tenho isso? Será que eu... né? Pergunta para alguém, eu sou assim? Não vale perguntar para amigo, porque o amigo não vai querer te magoar. Então, um amigo vai falar, não, de vez em quando você é assim, mas aí você está nervoso, aí acontece isso, né? O ideal é o inimigo. O inimigo chega e tasca na cara. Você é assim mesmo. Aí, ó, respira fundo, toma uma aguinha para não responder. Mas você também é, né? Porque aí é você. Você tem que olhar para você. Se o outro o outro tem que trabalhar ele. A gente tem que trabalhar a gente, né? E aí, então, o ideal é a gente perguntar para alguém que não é tão amigo nosso, né? Eu falei assim, olha, eu sou assim, eu sou grossa, eu sou mal educada, eu falo quando não devia falar, né? Então, a gente ficar atento com isso, tá? E aí, se observar, né? Se observar, procurar se corrigir, procurar, né? Falei, não, respirar antes de tratar um assunto delicado. Aqui está falando que não é que a gente não deva, se a gente vê alguma coisa errada, não ir lá e falar, tá errado isso. Mas, às vezes, a gente vai para um caminho torto, né? A gente vai para humilhar o outro, vai para diminuir e não para corrigir, né? Então,
o texto mesmo fala, se é o filho que precisa ser corrigido ou alguma coisa lá no serviço que está errado, precisa ser, vamos tentar fazer isso de uma maneira mais educada, né? Chamar a pessoa em particular para que ela não seja humilhada diante de outras pessoas, porque a intenção não é essa, né? A não ser que a sua intenção seja essa, aí, né? Você vai fazer isso, mas se não for, você vai chamar, vai falar, fulano, tá errado, tá assim, né? E aí se o outro ficar melindrado, ficar, não gostar, aí já é outra coisa, né? Mas a sua parte você fez, né? Você procurou ser educada, procurou parar para ver direitinho como é que você ia abordar tal assunto, chamou ali, né, no cantinho para que ninguém percebesse, não constrangiu ninguém. É isso que a gente tem que trabalhar, né? Tirar esse argueiro no nosso olho e parar de ficar vendo um cisco no olho do outro. Cada um que cuida do seu cisco, né? Deixar de olhar, vai tirar o seu primeiro para depois você corrigir o outro. Então é por isso que ele fala que a gente é um pouquinho hipócrita, né? Que a gente não quer tirar os nossos defeitos, a gente quer corrigir o defeito do outro, o nosso não. O nosso está tudo certo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a preleção de hoje. E assim, agora nós vamos fazer a nossa doação de amor através das nossas vibrações. E assim, então, nós vamos pedindo uma vibração de muita luz, de muito amor ao nosso planeta Terra, que é nossa casa, nossa morada, vibrando luzes e cores curadoras, fortalecendo este planeta na sua transformação moral e espiritual. Vibramos por todos os povos que estão passando por guerras, conflitos, catástrofes, que o alto leve a paz, o entendimento, o socorro necessário. Pedimos também uma vibração de muito amor ao nosso Brasil. Vibramos muitas luzes e cores curadoras, fortalecendo este país na sua mudança espiritual, moral. Principalmente neste ano que temos eleições, vamos vibrar muita luz, muito amor, para que haja paz, entendimento, para que consigamos eleger alguém que possa de fato valorizar este país e as pessoas que aqui vivem. Vamos vibrar muito amor também por São Paulo, que é a nossa casa, a nossa morada, essa cidade que acolhe tantas pessoas que vêm de tantos lugares à procura de trabalho, de cura, de educação. Vamos vibrar para que São Paulo continue sendo essa terra tão acolhedora. Vibramos por todos os hospitais, por todos os leitos de dores, que o alto possa levar os seus fluidos de cura, de alívio às dores, de aceitação, principalmente os hospitais psiquiátricos. Vamos vibrar muito amor, muita paz. E assim nós vamos imaginando Jesus entrando em nosso lar, abençoando a nossa casa, todos os nossos familiares. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Fiquem em paz, tranquilinhos, que daqui a pouco a gente já começa os tratamentos.